Por muitos anos, Charles Xavier sempre foi o exemplo de maior telepata do universo Marvel. Entretanto, o crescimento dos X-Men e, consequentemente, a evolução dos poderes de seus pupilos, a sua telepatia não passou a ser a mais poderosa, mas talvez a mais conhecida. E, sem sombra de dúvidas, Xavier teve pupilos telepatas que já superaram seu nível de poder. E o exemplo mais claro disso é a Jean Grey. Entretanto, hoje a gente vai debater que em um duelo psíquico, exclusivamente psíquico, quem venceria? Se seria Charles Xavier ou Emma Frost, a ex-rainha branca do Clube do Inferno. Se você é novo no canal, antes de mais nada, se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e merece ser divulgado para outras pessoas. Também nos estimula a produzir conteúdos de qualidade e eu peço que você não esqueça de ativar o sininho para receber toda e qualquer notificação de vídeo novo aqui no canal. Tanto Charles Xavier quanto Emma Frost, eles são telepatas de primeira ordem, podem fazer as mesmas coisas. O que diferencia é o estilo que cada um vai usar a sua telepatia. Charles Xavier nasceu em família rica, tal qual Emma Frost. Só que a história da Emma, por exemplo, foi diferente da do Charles, né? A Emma conseguiu fortuna justamente usando seus dons telepáticos e ela não foi pupila do professor Xavier. Vale ressaltar. Então, ela aprendeu praticamente sozinha a controlar os seus vastos poderes telepáticos. O Xavier, por sua vez, nasceu em família rica, estudou sobre os mutantes, foi criador dos X-Men, auxiliou muitos mutantes no controle de seus poderes e se tornou uma das figuras centrais do universo Marvel, sendo inclusive um dos Illuminati, ao lado do Senhor Fantástico, do Homem de Ferro, do Raio Negro e do Doutor Estranho. Então, basicamente, ele tem uma importância, ele é extremamente poderoso e também teve lá os seus grandes feitos telepáticos. Talvez feitos questionáveis, mas, por exemplo, quando o Magneto ataca o Wolverine lá na saga Massacre, o Xavier dispara um ataque tão poderoso contra o Magneto que basicamente a essência dos dois se funde e vem o vilão Massacre. A Emma Frost já demonstrou seus poderes pela primeira vez contra os X-Men. Ela foi uma das responsáveis pela transformação da Fênix em Fênix Negra, como também brigou para ser a tutora da Kitty Pryde no que se refere a controlar suas habilidades. Quando ela ingressou nos X-Men, a Rainha Branca ocupou o lugar de Charles Xavier como mentora telepática durante muitos anos. E venhamos e convenhamos, ela fez uma excelente liderança. Agora o que ambos podem fazer com sua telepatia? Desde leitura de pensamentos, bloqueios de pensamentos, manipulação de memórias, ou até mesmo controlar a mente de outras pessoas, além de criar ilusões, os dois podem fazer a mesma coisa. Entretanto, em algumas edições, a Emma Frost já demonstrou ser capaz, por exemplo, de controlar a mente de animais. E que em um campo de batalha isso poderia ser muito útil contra o Charles Xavier. Embora o Charles Xavier tenha uma potência psíquica muito poderosa e que isso poderia deixar a Rainha Branca em estado de alerta, se concentrando para que ela não receba quase nenhum ataque letal à sua mente, ela poderia se aproveitar de um momento de distração e atacar o professor Xavier. Só que a Emma também é poderosa e já mostrou que tem domínio, por exemplo, de controlar o próprio cérebro, que basicamente era a prova dos 9 para provar se um telepata era hábil ou não para usar e ativar com precisão uma máquina tão poderosa que amplifica os poderes de qualquer mutante telepata.
Vale ressaltar que, em termos de feito, o Xavier escondeu durante muitos anos a Sábia, sim, a mutante que teria sido a primeira recruta do Charles Xavier sem que os X-Men originais soubessem. E ele manipulou durante muito tempo as memórias que eram convenientes para os seus alunos saberem ou não. Então mostra que o Xavier, pelo menos nos quadrinhos, não é tão aquele senhor bonzinho que todo mundo acha que ele é, como nós vimos nos filmes dos X-Men. E que, diga-se de passagem, a nova trilogia, né? Ou melhor, a nova sequência de filmes que inclui Primeira Classe, Dias de um Futuro Esquecido, Apocalipse e Fênix Negra, tentou dar um caráter mais dúbio ao Xavier. A Emma, por sua vez, ela se mostra totalmente à vontade com os seus poderes, totalmente sem escrúpulos e usa da maneira que ela quiser. A Emma é tão à vontade no que se propõe a fazer que, quando dava aula, simplesmente ela conseguia projetar algumas imagens sugestivas aos seus alunos para estimulá-los a prestarem atenção em suas aulas. Mas isso é um detalhe. Em termos de demonstração de poder, a Emma já foi capaz, por exemplo, de possuir o corpo do Homem de Gelo e liberar o seu potencial ômega, além de utilizar os mesmos poderes do Homem de Gelo com mais maestria do que o próprio Homem de Gelo. Fora que ela também desbloqueou os poderes do Helion por completo, o que deu a ele uma telecinese extremamente poderosa. Então, a Emma, de fato, é muito poderosa e não merece ser jamais subestimada. Tanto não é subestimada que ela participou do Conselho de Krakoa e foi a única que descobriu a existência da Moira e justamente o seu poder, né, de reencarnar e moldando a realidade de acordo com as suas reencarnações. E ela, nessa fase em específico, ela disse a seguinte frase, e aí eu não vou abrir aspas porque eu não vou ler, mas foi basicamente nesse sentido: Charles e eu temos o mesmo poder, podemos fazer as mesmas coisas, mas temos uma diferença. Enquanto ele enxerga o ponto forte das pessoas, eu enxergo as suas fraquezas. E só pelo fato da Emma conseguir dizer isso e ser extremamente estrategista e não ter o menor pudor em usar suas habilidades, seja contra quem for, eu diria que a Emma levaria essa batalha. Não pela força bruta psíquica, até porque o Xavier já tem muitos anos de experiência, mas pela inteligência e também pelo fato dela saber explorar as fraquezas do inimigo. Ela poderia muito bem aprisionar o próprio Xavier dentro da própria mente, se ela ativasse um ataque corretamente. E ela, é claro, por ser muito experiente também, poderia liberar que o Xavier confessasse talvez os seus segredos que ele mais queira guardar. E ela conseguiu penetrar a mente do próprio Xavier e descobriu a existência da Moira. Em um confronto direto no plano astral, já vimos a Emma inúmeras vezes confrontando seres psíquicos, como já foi demonstrado na animação Wolverine e os X-Men, quando ela derrota o Rei das Sombras. Xavier também já confrontou, mas eu acredito que pela sagacidade, que pela falta assim, de escrúpulos que a Emma tem e não tem menor dose ou receio de usar os seus poderes, ela levaria esse confronto, com dificuldade, é claro, mas ainda assim levaria. E agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que quem levaria esse confronto exclusivamente psíquico? Lembrando que eu não estou aqui levando em conta a forma de diamante da Emma, nem a telecinese latente que tanto o Xavier possui, quanto a Emma Frost possui. Eu estou falando unicamente de telepatia. Porque se for botar a forma de diamante, acabou pro Xavier, né, gente? A Emma quebraria o pescoço dele facilmente, porque quando ela está nessa forma, sua mente é impenetrável. Mas eu quero saber de vocês, em um duelo exclusivamente psíquico, quem levaria? Emma Frost ou Professor Xavier? Se você gostou desse vídeo, comente, curta, compartilhe. Eu espero que você fique bem e até a próxima.